Olá! Hoje a gente vai decifrar um dos instrumentos mais poderosos e, claro, mais secretos de uma nação: a inteligência de Estado. É uma força que, mesmo sendo invisível, está ali, moldando a geopolítica e, no fim das contas, o destino de todos nós. Vamos pensar um pouco. Qual é o ativo mais valioso para uma nação hoje, no século XXI? Dá para pensar em exércitos, em recursos naturais, mas, por um momento, vamos deixar isso de lado. O verdadeiro poder, hoje, está no conhecimento. Conhecimento estratégico, aquele que é obtido e protegido pela atividade de inteligência. Para a gente conseguir entender essa engrenagem toda, nossa jornada vai passar por 6 pontos bem importantes. Vamos definir o que é inteligência, conhecer quem são os gigantes da espionagem, dar uma olhada na nossa realidade aqui no Brasil, diferenciar uns conceitos que muita gente confunde e explorar os desafios de hoje. Tudo isso para chegar no nosso jeito de analisar as coisas, os vetores do poder. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Afinal, o que é inteligência de Estado? E olha, é bom esquecer um pouco os clichês do cinema. A realidade é bem mais técnica e muito mais estratégica. Na sua essência, a inteligência de Estado é uma atividade técnica. O propósito dela não é fazer propaganda nem alimentar briga política. A missão é produzir conhecimento para proteger a nação. Pensa assim, é como se fosse o sistema nervoso de um país. Ele antecipa as ameaças, identifica oportunidades e permite que os líderes tomem as melhores decisões possíveis. E essa atividade funciona em duas frentes que se completam. De um lado, a gente tem a inteligência, que é a busca ativa por informações, a espionagem, né? Do outro, tem a contra-inteligência, que age como um escudo, protegendo os segredos do país e neutralizando as ações dos adversários. Uma simplesmente não sobrevive sem a outra. Agora, para que essa atividade, que é tão poderosa, não acabe se virando contra o próprio Estado, ela precisa funcionar em cima de 3 pilares fundamentais numa democracia. O sigilo é a ferramenta, a legalidade é a fronteira, o limite que não pode ser cruzado. E a ética? Bom, a ética garante que esse poder todo seja usado para proteger a sociedade, e não interesses de um grupinho ou de uma pessoa. Quando um desses pilares quebra, a atividade toda se perde. Mas e na prática, como é que isso funciona? Para entender de verdade, vamos sair um pouco da teoria e dar uma olhada nas agências lendárias que definiram a geopolítica ali nas sombras. A história da inteligência moderna foi totalmente moldada pelos grandes conflitos. A Guerra Fria, por exemplo, foi o grande motor que deu origem à CIA nos Estados Unidos. O nascimento do Estado de Israel exigiu a criação do Mossad para protegê-lo. E a queda da União Soviética não acabou com a espionagem russa, não. Ela só se transformou. A SVR herdou todo aquele legado da KGB. A CIA, talvez, seja a agência mais famosa do mundo, né? E a especialidade dela vai muito além de só coletar informações. Ela é muito conhecida por suas operações secretas, muitas vezes agindo direto para derrubar ou apoiar governos em tudo que é canto do planeta. O caso do Chile, em 1973, é um dos exemplos mais fortes disso. A agência atuou diretamente para derrubar o governo eleito de Salvador Allende, e isso levou à ascensão do general Pinochet. Foi uma intervenção que mudou a história de uma nação inteira, mostrando o poder da inteligência como uma arma geopolítica. Já lá na Rússia, o legado da temida KGB foi dividido. A SVR cuida da espionagem fora do país, usando tanto métodos clássicos, como agentes adormecidos, quanto cyberataques supermodernos. E a FSB é a força gigantesca de segurança interna responsável por neutralizar ameaças dentro da Rússia. Juntas, elas são o braço de inteligência do Kremlin, conhecido por ações bem implacáveis, como o assassinato do ex-agente Litvinenko como uma substância radioativa em plena Londres. E por falar em reputação, poucas agências são tão respeitadas e, ao mesmo tempo, temidas quanto o Mossad de Israel. A marca registrada deles são as operações ousadas, cirúrgicas, de altíssimo risco e quase sempre realizadas em território inimigo. E acho que nenhum caso define melhor o Mossad do que esse. A captura de Adolf Eichmann, na Argentina, não foi só uma operação de inteligência. Foi um ato de justiça histórica que mostrou para o mundo inteiro o alcance e a determinação do serviço secreto israelense. Bom, saindo desse cenário global, como é que a inteligência funciona aqui no Brasil? O nosso contexto é diferente. Ele foi moldado pela nossa própria história e, principalmente, por um conjunto de leis que nasceram com a democracia.
A ABIN nasce junto com a redemocratização do país. E o ponto mais importante de entender é este: seus integrantes são servidores públicos que estão sujeitos à lei como qualquer outro. Aquela ideia de agente secreto dos filmes não existe formalmente na nossa legislação. O que existe é o sigilo, que protege a operação, mas ele não transforma o servidor num fantasma acima da lei. Essa diferença é fundamental. E aqui está um dos mecanismos de controle mais importantes numa democracia: o habeas data. Ele garante que qualquer pessoa possa perguntar ao Estado: Ei, quais informações vocês têm sobre mim nos arquivos da agência? É um direito que está na Constituição e uma ferramenta de fiscalização muito poderosa para garantir que a atividade de inteligência não passe dos seus limites legais. Agora, vamos para uma distinção que causa muita, mas muita confusão, só que é vital para a gente entender o papel de cada instituição. Inteligência não é a mesma coisa que investigação policial. São coisas diferentes. Olha só essa tabela. A inteligência, ela busca produzir conhecimento para ajudar um governante a decidir e faz isso de forma preventiva. O produto final é um relatório confidencial. Já a investigação policial, por outro lado, busca produzir prova para um processo na justiça. E isso acontece depois que um crime já ocorreu. Ou seja, uma quer evitar, a outra quer punir. São lógicas e objetivos totalmente distintos. Com essas diferenças bem claras, a gente pode olhar para o presente e para o futuro. E os campos de batalha da espionagem mudaram, viu? Hoje, o jogo é digital, é tecnológico e, com certeza, infinitamente mais complexo. Hoje em dia, a grande guerra da espionagem acontece no ciberespaço. O alvo não é mais só o segredo de um governo, mas a propriedade intelectual de uma empresa, aquela tecnologia que vai definir o poder econômico do futuro. E nações como Rússia e China usam a ciberespionagem de forma muito agressiva, buscando redesenhar a ordem mundial. E nessa nova realidade, com uma quantidade absurda de dados, surge um conceito bem avançado e também bem controverso: a inteligência prescritiva. A ideia aqui é ir além da análise. Não é só dizer o cenário é este, mas sim, diante deste cenário, a ação que a gente recomenda é esta. É uma mudança de paradigma mesmo, da análise para a recomendação direta de ação. Mas aqui mora o perigo. Quando o mesmo analista que interpreta os dados é o que também recomenda a ação, a objetividade fica muito ameaçada. Isso abre uma porta enorme para conflitos de interesse, onde a análise pode ser, de propósito ou não, distorcida só para justificar uma ação preferida. É uma linha muito, muito tênue que, se for cruzada, compromete o processo de decisão inteiro. E tudo isso nos traz ao nosso ponto final. Uma estrutura, um jeito de organizar e entender como a inteligência impacta o mundo real. O poder de uma nação pode ser entendido através de 6 vetores principais, e a inteligência não é um deles. Ela é a força oculta que age em cima de todos eles. Ela molda a política, protege a economia, influencia a opinião pública, impulsiona a tecnologia, garante a defesa e até usa as leis como campo de batalha. Entender esses vetores é entender as regras do jogo do poder global. Agora que a gente tem o mapa, a grande questão continua no ar. Até que ponto essa força invisível está, neste exato momento, desenhando o mundo em que a gente vai viver amanhã? A análise, na verdade, está só começando. Até a próxima!